Fala Dev, beleza? Dando continuidade naquele nosso vídeo lá de skills técnicas ou hard skills, trago para vocês hoje 5 soft skills, no mesmo formato daquele lá, beleza? São pessoas que são referências na área para mim, as quais eu entrevistei lá, ou mandei um e-mail, ou uma mensagem, e aí eu consegui com elas o que elas julgam necessário aí de mercado. Fiz um merge de tudo isso, né, porque são 3 opiniões, e o legal disso é que você consegue perceber um padrão nessas pessoas que estão há muito tempo. Elas sempre falam a mesma coisa, mesmo não se conhecendo. São pessoas que 2 eu trabalhei e uma eu acompanho aqui do YouTube, e são desenvolvedores sensacionais. Talvez eles nunca tenham se visto. E o que é legal é justamente o que eu falei, como pessoas que têm um tempo aí de carreira, um tempo de estrada, pensam igual, beleza? Sem mais conversa, editor, roda a vinheta. Bom, eu tô aqui com aquela minha colinha, né? Óbvio, não tem como guardar tudo isso aqui na minha cachola, então vamos lá, vamos para a primeira. Capacidade de analisar problemas. Eu já falei isso aqui no canal pelo menos em umas 15 lives, né? O desenvolvedor, ele é o cara que resolve problemas, ele desenvolve, nossa, travei aqui, produção, ele desenvolve soluções que ajudam o cliente a solucionar determinado problema, né? Já dei vários exemplos aqui, dá para fazer aí um quadro só de vários exemplos que eu dei de soluções de problemas. Então, o desenvolvedor, ele pega uma demanda e ele não analisa só aquele problema em si. E aí que tá o que esse cara aqui, que é a minha referência, quis dizer com capacidade de analisar problemas. O desenvolvedor normalmente ele vai além. Ele olha aquela demanda que é um problema e olha quais outros problemas tem à volta. E aí o cara desenvolve uma solução que resolve vários problemas e não só. Então essa capacidade é uma skill comportamental, né, ou uma soft skill que é muito importante aí para um desenvolvedor ter ao longo da sua carreira. Vamos lá. Número 2, empatia. Isso aqui, cara, é algo que não é só para sua carreira, mas eu digo para a sua vida aí como pessoa, seja ela profissional, particular, pessoal, obviamente. O que isso significa? Bom, você vai ter várias pessoas trabalhando ali com você, cada uma delas com uma vivência de um dia diferente, tá tendo um dia difícil, tá tendo um dia um pouco mais problemático. Colocar-se na pele do outro é uma skill importante, é uma skill comportamental importante. Por quê? Porque vai fazer com que você passe por aquilo também, você entenda a situação da pessoa. E isso é muito importante no dia a dia, agrega muito. E de repente, tudo que aquela pessoa que está passando por um problema precisa, é só alguém que entenda, sente ali, tome um café com ela no dia a dia, entenda o problema dela e deixa ela ali um pouco para cima. Beleza? Tenham empatia, jovens. Vamos lá. Terceiro, trabalho em equipe. Bom, a menos que você esteja numa startup ou que você esteja trabalhando num freelance, você vai estar trabalhando com alguém, isso é normal. Você vai estar numa empresa onde pode ter 10 funcionários, como pode ter 10 mil funcionários, beleza? Eu já trabalhei numa empresa de 20 e hoje estou numa empresa com um pouco mais de 5 mil. Então, como funciona isso? A gente tem pessoas ali com a gente o tempo todo, de várias áreas também, demandas que vêm de outras áreas e tudo mais. E o que é importante aqui? É importante você ter o senso de trabalho em equipe, porque nada se conquista sozinho. Quando você está trabalhando numa equipe, a conquista é da equipe e os fracassos também é da equipe. Não adianta arrumar um para jogar pedra e não adianta querer a glória para si mesmo toda hora. Então, tenha esse senso de gostar de trabalhar em equipe, porque o futuro dos desenvolvedores basicamente são esses. Se você, como eu disse, não está numa startup no início dela, que vai ter só você desenvolvendo, ou você não está no freelance, você está numa equipe que trabalha para desenvolver alguma coisa para o cliente ou para a própria empresa, né? Então, saber trabalhar em equipe, comunicar-se, ele é muito importante. E por falar em comunicação, a nossa quarta é comunicação. Bom, o desenvolvedor, ele tem uma certa questão em ser inibido, né? Algumas pessoas não têm essa versatilidade em se comunicar, mas veja por um ponto de vista de vendas, por exemplo. Um desenvolvedor, o que ele precisa vender dele ali é o código dele, vender o ponto de vista dele e tudo mais. Se você está numa reunião de arquitetura, numa reunião de definição de escopo,
Você precisa saber se comunicar. E isso aqui é saber comunicar-se com o seu amiguinho ali, com o desenvolvedor ao lado, saber comunicar-se ali com a tia da limpeza, saber se comunicar com o CEO da empresa. Isso é importante. Isso faz com que o desenvolvedor venda o seu trabalho melhor e também coloque o seu ponto de vista em todas as outras questões. Beleza? Quinto e último é resiliência. Bom, essa palavra já foi uma buzzword aí do momento, já foi aquela palavra que, nossa, temos que ser resiliente. Várias pessoas tatuando resiliência no braço, tatuando resiliência no pescoço, tatuando... O editor tem resiliência tatuado no peito. Brincadeira. Produção, você tem resiliência tatuada? Não. A produção fez que não. Bom, por que um desenvolvedor precisa ser resiliente? Ó, é normal os prazos serem apertados, beleza? Se você falar assim, Caio, isso não é normal, isso é falta de planejamento, negativo, isso é excesso de trabalho. Já falei 500 milhões de vezes aqui. Existem muito mais vagas abertas do que pessoas competentes. Então, se tem muita vaga, tem muito trabalho. Se tem muito trabalho, acaba sobrecarregando quem já está. Isso não é falta de planejamento, isso é bom, porque tem trabalho para as pessoas. E o que acontece? Algumas vezes os prazos são apertados, algumas vezes os horários são estendidos. É normal você trabalhar um pouco a mais, né? As pessoas têm como regra achar que é 8 horas por dia, mas a vida normal não é essa. A vida normal é você trabalhar um pouco mais, sim. E ainda mais quando você está numa área que tem mais trabalho do que pessoa. Isso é normal. E o que precisa ir uma pessoa resiliente? O desenvolvedor precisa ser resiliente justamente entendendo que talvez venha ali a pancada do prazo, talvez venha a pancada do horário apertado e o cara precisa saber administrar isso, saber se portar para poder aguentar essa fase aí de muito trabalho ou de repente muito estresse. Cuidado aí com algumas questões de durma bem e tudo mais, para você não ter algumas questões psicológicas, mas saiba que em alguns aspectos o muito trabalho e a carga horária, muita pressão relacionada a prazos acontece. Então você precisa saber ali onde que é o seu limite para você estar bem com você mesmo, de mente, estar bem relacionado à sua empresa. Beleza? Bom, meus devs, a dica de hoje foi essa. Como eu disse, foram dicas aí tiradas de pessoas de mercado que está há muito tempo e é muito legal, como eu falei, como a visão dessas pessoas que nem se conhecem são parecidas, porque os três disseram pelo menos 3 dessas aqui, aí eu tive que filtrar as outras para conseguir criar o post aqui, criar o post no Instagram e criar o vídeo aqui para vocês. Beleza? O vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixa aquele likezão monstro da confiança, 2 dislikes se não gostou. Comenta aqui embaixo, compartilha aí com o pessoal, vamos conversar, vamos interagir. Beleza? Te vejo na próxima. Valeu!